interligado, você vai desmembrando, você percebe que você vê os layers do crime. O crime tem layers distintos. Exatamente para ter o melhor julgamento. Camadas. Agora, antes da gente começar com a Solange, eu te fiz uma pergunta e deixei no ar. Você tem a sensação de que homens são muito mais fáceis de terem esse carro como extensor do seu falo, literalmente? Olha, a moto, ou as mulheres também? Eu acho que sim. Eu acho que eu acho que os homens têm essa cultura até pela nossa sociedade, mas hoje em dia não. Mulheres também têm a mesma percepção, de uma forma diferente, obviamente, né? Por uma questão até das relações de apego. Sim. Basicamente das relações de apego, mas eu tenho relatos incríveis, né, de pacientes que tiveram verdadeiros pânicos e brigas, talvez que não partiram para a voadora, né? Porque talvez a mulher tenha mais essa trava de partir para agressão física, mas que deram shows, verdadeiros shows de inconsequência, porque uma outra bateu sem querer no carro e arranhou, e o carro era novo, e ganhou do marido, e ganhou do pai, e teve um acesso de fúria. Né? Eu tenho relatos assim e vejo coisas assim, que as mulheres utilizam seus carros para jogar em cima numa mudança de faixa. Então estamos todos iguais. Então estamos ficando todos iguais, e eu acho que está muito relacionado ao que a gente começa a ver como crime, né? Os comportamentos que a gente passa a criar, a exercitar no dia a dia como repertório, né? Como inclusive uma forma de defesa. Porque o que acontece muito com esses comportamentos agressivos é que eles são lidos pelo indivíduo, na maioria das vezes, como comportamentos de defesa. Exacerbados, exagerados, dilatados, inflacionados, mas comportamentos de defesa. Porque esse camaradinho aí, ele se sentiu agredido. Sim. Né? Então a pessoa passa a ter como comportamento de defesa naquela ideia de que se eu não me defendo, ninguém me defende. Não existe lei para mim. Né? E que é a ideia do indivíduo armado. Como o marginal está armado, eu também tenho que me armar para me defender. Porque o Estado é incapaz de me defender. Porque a sociedade não existe defesa. Porque eu gosto também, né? Porque eu quero ter. É claro. Eu acho que o primeiro ponto é isso. Você tá inserido num meio onde você crê nisso. Sim. Você acredita nisso. E você começa a ter esse meio que começa na mais tenra idade, né? Quando existe o mocinho e o bandido. Quando existe o game, que a brincadeira é matar, atropelar, eliminar, para ir ganhando, subindo score, ganhando ponto, ganhando bônus, entende? Você é inserido nessa cultura. Nós estamos inseridos nessa cultura. A cultura da dominância. Você viu a reprodução simulada feita com esse Thiago? Você viu o choro dele? Não, é claro, porque, veja, nesse momento onde já não tem mais anteparo nenhum, que você está exposto à sua própria consciência, à moral, a moral geral, a moral, como a Solange Beretta falou, perfeitamente, a moral do homem comum, não a dele em particular, enquanto biluteteia, e nem a pessoa que está reclusa da sociedade. Ao homem, quando ele se vê no lugar do homem comum, ele desaba. Ele mostra o que ele é. Mas ele mostra toda uma fragilidade que está emparedada na delinquência, no carro,
Ele tem medo também. Ele tem medo, sabe? Fica claro para ele tem a tomada de consciência. As pessoas gritando, apontando, ele tendo que repetir. Essa história da simulação, da reprodução simulada do crime, ela é muito interessante. Ela é muito interessante do ponto de vista psicológico, Beto, porque ela faz um reviver do trauma. Né? Então, esse momento da investigação, eu acho um dos momentos. Ele é praticamente um psicodrama. Sim. Ele é um psicodrama da coisa. Então, o indivíduo se põe. Ele tem um componente dinâmico psicológico incrível, isso. Né? Com consciência. De né? reviver o trauma, de reviver a situação. É praticamente o reviver terapêutico disso. E aí o indivíduo mostra muito o que está por trás. Você vê indivíduos agindo de maneira fria, indivíduos emotivos, e esse choro dele, obviamente, não é um choro ensaiado. É um voltar atrás. É perceber... Mas chora porque percebeu que matou, ou chora porque percebeu que sua vida acabou? Chora por tudo. É uma catarse, né? Na verdade, o choro dele é uma catarse. Vem tudo. Vem o outro, vem a situação e vem ele. Vem o desdobramento do outro, do neto. Vem 10 dias atrás da vida dele. Da sociedade ali, do todo. Dele, como autor de uma coisa que, sei lá, que não foi prevista, pensada, até dos filhos dele em relação a tudo aquilo, a exposição, a vida que está acontecendo paralela dele, a do senhor que foi morto. Ou seja, vem tudo de uma forma só, e é por isso que o choro é convulsivo, é catártico, ele se ajoelha e pede, pelo amor de Deus, perdão, porque é isso. Ele está, inclusive, pedindo perdão para alguma instância superior. Uma pessoa como ele agora tem que estar numa sala muito bem vigiada, né? Porque para a pessoa se findar não é difícil. Olha, não sei. Eu sei que uma pessoa como ele deve estar vivendo... A família do senhor César está vivendo um pesadelo, antes de mais nada, né? Porque eram pessoas que estavam ali nas suas rotinas normais, inclusive o próprio senhor César com o neto, e de repente tem essa ação. Mas ele também é catapultado para um estado de pesadelo constante, que daqui para frente é aquele pesadelo que você não acorda, que não tem sono solução, mais, você não dorme mais. Não dorme mais, é um pesadelo vivo o tempo todo, que não tem um ponto de falar agora acabou. Porque quando isso, por mais que a lei não abarque, isso vai ficar um filme na cabeça dele. Com certeza. Isso vai ficar um filme porque fica uma situação pedindo resolução. E toda situação que a gente vive, que precisa ser resolvida, que pede resolução, se repete. Né? O cérebro, a mente humana, ela se dá, como eu falo, né? Ela aprende por repetição e ela adoece por repetição. Né? Então, quando você precisa solucionar alguma coisa, seja para resolver ou para elaborar, aquilo se repete. Se repete. Então, se repete. E se repete para ele. Não deveria se repetir na mente de quem poderia ser ele. Porque eu fico pensando, quantas pessoas não se viram no lugar do Tiago? Ou não poderiam ser o Tiago? Sim, tem vários. Olha, sim, muito. Agora, essas vezes? Pessoas... Eu já tive arma apontada para mim no trânsito. Esse povo estouradinho... De trânsito estouradinho. Que anda com taco de beisebol. Porque assim, uma coisa... Você pode ter um revólver, mas tem gente que anda com taco. Na minha época lá atrás, o povo andava com um extintor de incêndio solto do carro. De incêndio solto. Era uma coisa assim... Esse povinho nervosinho... Se percebe nele, começa a mudar, ou essas pessoas não se veem no outro. Porque eu quero dizer o seguinte,
No Brasil ninguém vai preso, não sei o que lá, mas de novo, você não é um criminoso de carreira. Não, então, vai depender do nível de delinquência que você é, né? O nível de delinquência, o nível do teu narcisismo, o nível até da sua psicopatia. De não parar, de olhar para assim... Tem gente que não vê, falar, esse aí foi vacilão. Eu vou te falar, eu não gosto de dirigir. Uma das coisas é porque me irrita trânsito. Me irrita. Então eu paro, eu não dirijo mais. Eu tomei essa decisão lá há muitos anos, porque eu falo, eu não gosto. É claro, eventualmente eu dirijo, mas eu vou assim. O Aru fala que eu pareço uma senhora conduzindo Miss Maisy, só que é Miss Maisy conduzindo. Que eu vou dirigindo Miss assim. Daisy. Miss Maisy. Daisy. Miss Maisy é sério, Miss Daisy. Eu vou assim, sabe, assim, vou dirigindo. Sim. Eu não tô nem aí. Então, eu vou dar um truque, Não precisa. uma dica até para você e para todo mundo. Se você quiser ter teu carro em ordem, em dia, bem mantido, sem problema de arranhar e essa é a solução. É você aprender a dirigir devagar, porque como eu te falei, eu já fui um selvagem na direção. E eu aprendi a ser uma pessoa calma. A única forma que você tem de evitar qualquer tipo de problema, qualquer tipo de problema. É não saindo de casa. Ou pegar uma moto, atropelar atropelar uma pessoa, ser surpreendido por uma bola, por uma criança, por um motorista mais intrépido ou alcoolizado. A única forma na direção defensiva é estar andando devagar. Um buraco na pista, uma blitz, qualquer coisa. Uma mudança de semáforo, é você estar devagar, tranquilo. Por melhor motorista que você seja, quando a máquina ultrapassa uma velocidade, onde perder a direção se é uma questão de segundos, você está em risco, você está pondo em risco o outro. A máquina, você nunca vai controlar a máquina nesse nível. A máquina chega a uma velocidade, a máquina carro, a máquina moto, a máquina arma, ela tem uma precisão, uma velocidade que você não consegue reverter numa freada, você não consegue reverter. Se você for desviar, o carro perde a direção e vai embora. Então, assim, usa devagar, né? Não faça do seu carro uma arma, como dizia o slogan da propaganda, pois a vítima pode ser você. O carro, a moto, não é? Mas a pessoa que vê, ela percebe onde ela pode chegar, ela pode mudar? Porque o que eu Pode, percebo é o seguinte... pode mudar. Depois desse caso, já teve outro no Rio, que o cara meteu o pé também no senhor que não morreu. Sim. Ele não morreu, mas ele está bem machucado. Aí você tem esse homem que sai do carro com a arma aqui atrás e atira, e daí vem com esse papo agora de que é o vidro blindado. Tá, mas como é que você sabe se a blindagem está em dia? Você viu esse homem que atirou? Ele fica claro que ele não quis atirar nas pessoas. Ele atira no para-brisa. Ele atira no para-brisa. No para-brisa aqui embaixo. Ele atira embaixo e no farol. E no para-brisa. No para-brisa embaixo. Longe, ele não mira, fica claro... Não, peraí. Carlos, ele fica claro que ele não mira na pessoa. Ele manda abrir a janela. Ele manda abrir a janela e o policial diz, não abre. Bom, ele está sendo aí procurado por tentativa de homicídio. Aí ele desce, olha só que interessante. Mas olha que interessante, antes disso já tem um fato muito interessante. Ele desce com a mão para trás. Ele tem duas descidas, né? Em momento algum... Não, ele tem duas descidas, mas aquele desce com a arma, ele vem com a mão atrás. Em momento algum, ele carrega a arma de uma forma visível. Ou seja, a intenção é intimidar. É uma intenção surpresa. Ele vai mostrar a primeira arma. vez que ele desce, que ele está com o carro atrás, ele desce da coronhada no carro. Daí ele vai, daí ele para de novo, eles param de novo. Não sei porque também não vão embora, né? Eles ficam um atrás do outro, fica parando. Então, aí é que tá, né? Aí é que tá. Outro dia eu tinha uma paciente que me contava que o pai dela era extremamente arruaceiro no trânsito. Extremamente encrenqueiro e criava altas brigas quando estava alcoolizado. Né? Ou seja...
muitos desses motoristas têm que levar em consideração também que estão alcoolizados. Não vai pensando porque a gente tem uma lei Não, concordo. que as pessoas não estão dirigindo alcoolizadas. Elas estão. E elas estão extremamente mais audazes, porque a censura está rebaixada. E elas estão extremamente mais violentas, algumas. Não, eu pergunto assim, e elas estão extremamente mais lentas em reflexo. E elas estão querendo peitar o mundo no seu recalque. No seu recalque, na sua ignorância. Porque eu pergunto, para esse cara, para esse Thiago, eu pergunto para esse senhor que a mulher ainda sai correndo do lado dele, todos altivos. Isso. Então você tem esse Thiago, você tem esse homem aí que atirou no para-brisa do carro. Para mim, eu não concordo, mas beleza, tá no para-brisa. Você tem o homem que estava no bar, assediou a funcionária do ele era o homem dono do bar. O dono do bar manda ele sair do bar, ele vai lá e morre O Malta Rock Bar, aqui na Saúde, o Carlos dos Santos Monteiro, que era proprietário do bar, agora sábado, dia 15, ele foi morto a golpes de canivete. por um cara que estava bêbado, cliente que estava bêbado e já estava causando ali. Até a hora que ele começou a gerar um assédio à funcionária e ele foi, então, retirado do bar. E aí ele sacou canivetão. O canivete. Deveria ser um já baita saiu de canivete, né? Então, né, cara, é Já isso saiu que de a gente tem que canivete? entender. Não, eu nunca tive canivete. Não, eu tô falando, você é o Não, sujeito você sai de oculto. canivete pra quê? Não é? Pra que você sai com uma arma na mão? E deve ser aqueles Entendeu? canivetes que ainda faz assim, abre logo. Entendeu? Então, a gente tem que entender o seguinte, a gente tem que entender o que tá e ler-se arma, também pode-se ler arma ou carro, porque havia essa campanha dos anos 80, não faça de seu carro uma arma, Sim. Pois a vítima pode ser você. Você faz do objeto, esse objeto que dá poder, que dá força, dá velocidade, dá potência, tem potência. São objetos que trazem implícita a ideia de potência. Por isso que eles são fortemente Então, gente contando pra assimilados. gente que o motorista é professor universitário. Obrigado, Patrícia Arditi. Não interessa. Não, é o que eu acho mais forte. Então. Um professor universitário delinquente é fazer- delinquente. um professor universitário. Em qualquer área. Não, mas né? um professor universitário. Eu acho que quanto maior o seu grau de intelectual, Sim, aí você mais eu não aceito o seu grau animal. Exatamente. Não dá. Deveria ser assim se no meio dessa história não tivesse um elemento Principalmente- chamado afetivo. Principalmente gente, então, que adora botar carro e casa como se fosse isso elementos de humanidade. Então, o meu carrão é isso, minha casona é... Então, menos ainda eu aceito você ter feito o que você fez. Exatamente. Não dá. Não, tá certo. E isso, inclusive, agrava. Aqui no Brasil, e no Chile é lei mesmo, aumenta 15%. Mas aqui a Solange Beretta até me explicou que quanto mais a dosimetria sobe. A dosimetria porque é o sobe. fato de você intelectualmente, Estar mais socialmente, preparado. financeiramente, você ter se desenvolvido, menos você poderia ter se tornado o monstro que você se tornou. Exatamente. Aí eu pergunto para todas essas pessoas, então, para o Thiago, para esse homem que atira no carro blindado, para esse outro que dá um chute no senhor lá no Rio de Janeiro e o homem cai, não morreu, mas está lá, e para esse homem do canivetão, valeu a pena? É óbvio que não. Mas vale a pena. Acabou a sua vida. Esse homem que óbvio que atira, não. A pessoa- além de tudo, ele tá. Cada hora ele vai se entregar, Denis. Você tá brincando. Eu vou me entregar, claro que não vou me entregar, vou me entregar, vou me não, entregar. é claro que não. E assim, É a invadiram a roleta casa do russa. cara. A gente fica vendo aquela casa dele. Ele tá foragido. Ele tá Valeu a foragido. pena, você acabou com a sua vida, você acabou com a sua Ele é um empresa. foragido. Você vai entendeu? preso. Exatamente. Você vai ter uma ficha criminal. Não, e outra, ele para a vida. Tudo que era problema para ele deixou de ser e passa a ser isso Porque agora. ele foi buscar um problemão, de fato, né? Exatamente. Exatamente. Isso que as pessoas não avaliam. Vale a pena? Porque se a pessoa tem esse limiar, é isso que eu trabalho muito com as pessoas em terapia. Se a pessoa consegue contar até 5 e optar por comportamentos dentro do repertório dela mais funcionais e mais adequados, se ela consegue isso, já é uma vantagem.
Sim. Ela já percebe, ela rapidamente consegue desdobrar a repercussão que cada opção, que cada alternativa vai dar a ela. E ela vai optar, inclusive, a de ficar quieta e sair andando. Claro, e tem uma A coisa... de fingir que não é com ela. E aquela coisa... Entendeu? É uma questão de repertório. Tudo hoje tem celular, tudo hoje E tem aí, câmera. hoje em dia, as pessoas estão sem repertório.